Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, porque eu tenho ouvido muitas pessoas perguntando para mim se existe o livre-arbítrio. Sheila, mas ele parece feliz, ele escolheu ela. Alguns casos aqui que eu estou trazendo para vocês. Parece que ele não me ama mais, parece que ele combina muito com ela, coisas que eu tenho ouvido. E se eu estou orando e Deus não vai fazer, porque foi a escolha dele, ele tem o direito, não tem, de escolher a vida dele? Será que eu não estou atrapalhando a vida dele? E a gente fica realmente, irmãos, buscando muita desculpa para dizer que Deus não vai fazer. Porém, eu vejo essa palavra como livre-arbítrio, e que Deus me perdoe se eu estiver falando alguma heresia, como antibíblica. Por que antibíblica? Porque não existe na Bíblia. E o que eu vejo todo o tempo quando eu leio a Bíblia é ou a gente está servindo a Deus ou ao diabo. Ou nossa vida está sendo conduzida por Deus ou pelo diabo. Ou nós estamos recebendo a influência de Deus ou do diabo. A Bíblia inteira só mostra isso. Então, a própria palavra livre-arbítrio é uma redundância, porque se eu sou livre, eu não sou escrava, e o arbítrio é o poder de decidir, né, sobre a minha própria vontade. Então, quando eu penso nisso, eu falo assim, parece ser antibíblico. Não existe na Bíblia. E aí, quando eu vou lá ler a palavra do Senhor, e vou mostrar para vocês aqui, 1 João 5, para quem quer acompanhar a leitura, eu vou ler o 18 e 19, que diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. A minha Bíblia fala o mundo inteiro, mas eu tenho em outras traduções que diz assim, o mundo todo jaz no maligno, né? Eu peguei o costume das igrejas que diz assim, o mundo jaz do maligno, né? Eu cresci ouvindo essa palavra nesse sentido e na verdade não é, né? Que é o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa isso? Vamos falar um pouquinho dessa palavra, porque eu mesma peguei essa mania de declarar essa palavra dessa maneira. E eu declaro errado, tá, irmãos? Que é jaz no maligno. Ou seja, olha só, o 18 diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Irmãos, para mim é muito claro que não basta só a gente descer as águas para dizer eu nasci de novo. Não é só descer as águas. Se eu não abandonar o pecado, e que me perdoem mais uma vez o que eu vou falar, vai ser só um banho de piscina, um banho de rio, entende? Porque nascer de novo é a gente abandonar o velho homem e se fazer nova criatura diante de Deus, abandonando os nossos pecados, os nossos erros. Sheila, mas e se eu não sei quais são os meus pecados? Pergunta para Deus e vocês vão ver com muito amor o Senhor mostrando, revelando, tirando as escamas dos olhos, que é o que acontece quando nós estamos no deserto. A gente enxerga tanto pecado, como que eu nunca enxerguei isso antes? Porque só naquele momento eu abri o meu coração para Deus entrar e trabalhar. Mas, Sheila, como é que você fala que não basta só descer as águas, que vai ser salvo? Irmãos, para mim isso ficou muito claro o dia que eu estava lendo na palavra do Senhor que aquele ladrão na cruz reconheceu que ele e o outro era pecador quando ele chama a atenção do outro, dizendo assim, mas você nem nessa cruz não reconhece que você se merece e ele não? Ou seja, que nós sim merecemos e ele não? Ele reconhece os seus pecados e ele pede ali, né, segundo como a Bíblia mostra, pelo seu arrependimento, ele pede uma reconciliação com Deus, que ele diz assim, Senhor, se possível, né, lembra-te de mim. E Jesus diz para ele assim, ainda hoje você estará comigo. E, ou seja, ali houve a reconciliação daquele ladrão, quando ele se arrependeu dos seus pecados. E, gente, deu tempo dele descer ali da cruz e dar o batismo? Não deu tempo. Percebem que não é o batismo que tem o poder de fazer de nós nova criatura?
e sim o arrependimento. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. A gente nós somos capazes, a gente só consegue resistir ao pecado quando a gente está vivendo uma vida reta diante de Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós. A Bíblia não diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo? Onde vocês acreditam que o diabo também quer viver? Então, é muito claro quando a Bíblia diz que não existe livre-arbítrio. Ou eu vou estar baixo uma unção divina, que é a de Deus, através da obediência, abandonando meus pecados. Por isso que a partir do momento que eu faço, a Bíblia aqui testifica que o quê? Que aquele que nasce de Deus o guarda. Aquele que nasce de Deus o guarda. E o maligno não toca. Isso, para mim, vai muito de encontro à palavra lá em Jó, quando o diabo vai lá com os filhos de Deus visitar Deus, e aí Deus diz para ele, de onde vem, Satanás? Ele diz assim, de passear pela terra. Aí Deus vai lá e se gaba de Jó, né, falando assim, viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo, e Satanás diz, claro, você cerca ele. Por quê, irmãos? A Bíblia aqui mostra, porque Jó, ele se apartava do pecado. Mas ainda assim Jó enfrentou um deserto, porque com certeza haviam brechas da qual o Senhor ali teve que retirar essa proteção que o inimigo não tinha para tocar nele. Não tinha essa autorização, por isso que Deus precisou autorizar. Por quê? Porque Deus não vai contra os seus princípios. E aí o 19 diz assim, sabemos que somos de Deus. Quando a gente sabe que a gente realmente é de Deus? Quando a gente tem a certeza da nossa salvação. Mas, Sheila, eu acredito que eu vou ser salva. Eu também, irmãos. Eu estou fazendo de tudo que eu posso, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a aversão contra o pecado na minha vida, para Deus me mostrar, para Deus me repreender, quando prontamente eu peço para Ele, para que eu possa ser salva. Mas aí a gente vai lá em Apocalipse e diz que só 144 mil, se eu não me engano, serão salvos. É o que eu brinco com as meninas, eu falo, eu espero que seja por década, Senhor, ou por ano, porque a gente realmente não sabe como é que vai ser o julgamento de Deus. Mas aqui, em 1 João 5, diz assim, ó, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, o que é o mundo inteiro jaz no maligno? O que significa essa expressão de 1 João 5? É que todo o mundo está vivendo as práticas do pecado. Essas práticas do pecado é o que tem poder de fazer separação entre nós e Deus. Então, isso significa que todo aquele que está fazendo a vontade do diabo, pecando, está debaixo da escravidão dele, fazendo a vontade dele. E por causa disso, o mundo todo está sendo contaminado pelo mal. Não tem jeito, irmãos. O diabo só vai absorvendo cada vez mais o mundo. De qual maneira, Sheila? Você vê que as coisas agora viraram muito naturais. Tudo é muito natural. Meu Deus, eu estive num aniversário esse final de semana, de adolescente, e a gente, ali os adultos, nós estávamos vendo ali as dancinhas dos adolescentes, o tal do funk, e eu sou meio escandalizadona, né, irmãos? Para mim, tenho a cabeça muito velha para isso, e eu virei e falei assim, nossa, na nossa época era tipo o El Chan, né? Da boquinha da garrafa, e hoje que eu sei o que significa aquilo, eu fico meio escandalizada, por que não me repreenderam quando eu ficava cantando esse negócio aí? Imagina para mim ver o tal do funk. Mas você vê que hoje é natural. Não precisa ir muito longe para você ver esse tipo de comportamento. É natural hoje separar e divorciar. É natural hoje as coisas que... Gente, antigamente um homem precisava investir numa revista para ver uma mulher pelada, pagar por essa revista. Hoje em dia é só ele baixar um aplicativo chamado Instagram. E tá muito natural a sensualidade. Vocês percebem que cada tempo que vai passando, o mundo vai perdendo cada vez mais os princípios, os valores, e vai se tornando tudo muito natural? É a palavra do Senhor se cumprindo. Me perdoa se vocês ficam escandalizados com as coisas que eu falo,
Mas é real, irmãos. A palavra diz assim, ó, em João, 1 João 5, 18, 19, ensina que todos aqueles que são salvos pertencem a Deus, mas o resto do mundo está debaixo do poder do maligno. Eu não acredito que é simplesmente por Jesus ter morrido na cruz nós já ganhamos a salvação. Eu acredito que cada um tem que conquistar. E isso, assim, também é outra coisa que na Bíblia deixa bem claro. As palavras que vêm. Tanto que, né, o apóstolo João, né, ele está dizendo que é por causa do pecado. Não é só pelo pecado original. Não é só pelo pecado de Adão e Eva, mas todos nós que somos descendentes, né, de Adão e Eva do pecado original, a gente já vem com esse DNA gerado em nós. Hoje eu falava lá no grupo sobre maldições, explicando para as irmãs. E eu falo para elas, orem por mim, porque trazer esse tipo de assunto é óbvio, né? Que é algo que o mundo está muito cego para tudo isso, mas é real. A gente, dependendo se a gente nasce, por que que eu bato muito na tecla sobre aliança? Porque se a gente nasce fora da aliança do casamento, a gente nasceu com os nossos pais na vida de pecado. A gente já vem no nosso DNA o pecado original. E a gente vê o quê? Só o download das maldições acontecendo, né? O que que é o download, né? Eu trago aqui muito a minha história, o meu testemunho, e eu falo, tinha duas maldições na área sentimental que eu vi se concluindo na minha vida, né? A primeira é que as mulheres da minha família, os maridos morrem. O primeiro marido morriam porque, em nome do Senhor Jesus, eu já renunciei isso e o Senhor já tirou essa maldição da minha família. E o segundo era, né, o golpe financeiro, que eu já falei para vocês que a gente fez divisão patrimonial. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, isso também já acabou. Eu vi, irmãos, isso acontecendo na vida das mulheres da minha família. Mãe, tia, vó, bisavó. Eu vi essas coisas acontecendo. E sabe qual era o fim dessas mulheres? Elas morriam de tanta tristeza. É o deserto que as pessoas não lutam, não tinham forças para lutar. Era tanta maldição, era tão pesado a luta espiritual que elas não conseguiam. Tanto que a minha mãe teve câncer de seio, só para vocês entenderem, aos 32 anos. Ela ficou viúva, acho que aos 26 anos de idade. E ali, depois da viuvez dela, veio o golpe financeiro da família do marido. Gente, não é brincadeira isso. Não existe livre-arbítrio. De Deus, a Bíblia diz que a gente não vai escarnecer. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Perguntem a Jonas se ele teve opção. Pergunte a Davi se ele teve opção quando ele pecou. Mas Deus permitiu. E dali veio grandes lições de vidas para nós. E eu espero muito que você entenda, de verdade, primeiro de tudo, não existe livre-arbítrio. Ou nós estamos baixo uma unção divina através da obediência, ou nós estamos baixo a uma unção maligna através da desobediência. Que toda desobediência é vista por Deus como rebeldia. E isso tem a raiz da incredulidade, do orgulho, do egoísmo. É como eu costumo dizer para as meninas. Todos nós, todos nós, e a gente pode ver desde Adão e Eva, temos um Deus dentro de nós. Esse Deus, ele se chama ego, que tem como suas qualidades o egoísmo, o egocentrismo, como você quiser chamar. E por causa desse Deus que nós temos dentro de nós, a gente não respeita o nosso Senhor. E a gente quer sempre fazer a nossa vontade. E quando a gente entende que a nossa vontade só vai levar a gente para o buraco, é quando a gente olha para Deus e passa a reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. E ali a gente destrona esse Deus que há dentro de nós. Eu falo para Deus, eu renuncio às minhas vontades pelas tuas vontades.
E muitas vezes, muitas, não foram poucas não, meus irmãos, eu tive que dizer não para mim, para fazer a vontade de Deus. Quem conhece meu testemunho sabe que eu deixei negócios que me rendia muito bom dinheiro, que eu deixei, gente, que eu comi, né, eu comia mal, eu fico muito feliz quando eu vejo as irmãs falando assim, ah, Sheila, estou acertando a minha vida financeira, por fim aprendi com você a comer a semana inteira os pratos diversificados com linguiça calabresa defumada, que é quando eu estava assim mais apertada para eu não ficar endividada, para eu conseguir pagar as contas, eu fazia os pratos aqui em casa. Tadinha da minha filha, não aguentava mais comer aquilo. Nem eu não aguentava mais, mas eu tentava não reclamar. Eu dava glória a Deus, né? Glória a Deus, Senhor. E era um dia com ovo, outro dia na sopa, outro dia era no forno com batata. Ah, irmãos, era outro dia no macarrão. Vou dando as ideias aí para vocês. Outro dia no arroz, tipo um arroz carreteiro. E era a mistura que tinha. Mas eu passei, eu sobrevivi. E eu digo para vocês, vale a pena e vai valer a pena. Porque, como diz a palavra do Senhor, para finalizar esse áudio aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem ou humano aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Irmãos, é muito forte, vale muito a pena. Que Deus abençoe muito a vida, a família, o casamento, os filhos de vocês, restaurando e libertando seus cônjuges. Em nome de Jesus, amém?